Nós vamos estudar sobre esse assunto aí, a expiação no livro de Hebreus. Hebreus é o livro que tem dominado a minha mente desde 2013. Em 2015, quando eu comecei a fazer o doutorado, a pesquisa foi em Hebreus, o tema da expiação também. E eu comecei a descobrir algumas coisas, eu quero compartilhar com os irmãos, com as irmãs aqui, algumas dessas descobertas. Para começar, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 10. A doutrina do santuário, a nossa crença distintiva, ela é muito bonita, mas, ao mesmo tempo, ela é muito complexa. E isso desanima algumas pessoas de estudarem isso. Então, existem muitos detalhes no ritual do santuário. Depois, quando você anexa ao ritual do santuário, Daniel, as profecias de Daniel 8, 9, e depois Apocalipse também. Aí surgem as datas, os períodos, e você precisa fazer aquele mapa, profético. Para algumas pessoas, a pergunta que vem à mente é: o que isso tem a ver comigo? Como que isso pode me ajudar? Se torna algo árido, e você parece que não tem como, algumas pessoas já comentaram isso comigo, não tem como pregar o evangelho em si, ensinando a doutrina do santuário. Mas, amigos, isso é um absurdo, pensar assim. Porque o santuário, o tabernáculo do deserto, era o evangelho, em forma de figuras. O próprio livro de Hebreus fala isso, figura e sombra. Capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário. A primeira pergunta é, na sua Bíblia diz santuário, santo dos santos ou santíssimo? Então, aqui a gente já tem um problema. Qual que é o problema? A palavra grega, literalmente, é santuário. Mas, pastor, por que na minha Bíblia está santo dos santos? Porque a sua Bíblia, essa versão que você está usando, é uma versão muito interpretativa. A comissão que fez a versão da sua Bíblia resolveu interpretar esse texto e não apenas traduzi-lo. E você vai entender nessa manhã por que isso acontece. O que está escrito aí literalmente é: a gente tem que entrar com intrepidez, ousadia no santuário. Bom, mas santuário e santo dos santos é quase a mesma coisa, pois o santo dos santos ficava dentro do santuário. É quase a mesma coisa. Mas quem optou por santo dos santos tinha algo em mente que o texto não tem. Continuemos. Entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Está consagrou na sua Bíblia? Nos abriu? Inaugurou? Existem versões diferentes, Então, literalmente, o que está escrito é o caminho que ele nos inaugurou. Inauguração é a palavra. Ele nos consagrou, ou nos abriu, ou nos inaugurou pelo véu, a sua própria carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, o corpo lavado com água pura. Guardemos, pois, firme a confissão da esperança, sem vacilar. Porque quem fez a promessa é... Meus amigos, o que eu vou apresentar para você é apenas um panorama, e o que você vai receber depois via aplicativo vai ser o trabalho, a pesquisa mais completa. Eu vou resumir, vou falar primeiro a conclusão para você. Qual que é a conclusão? De 2011 para cá, no mundo evangélico, acadêmico, o santuário celestial tem sido redescoberto. Então, a conclusão do que eu vou mostrar para você é que todos os autores que eu vou citar são autores evangélicos não adventistas. Conclusão é: Hebreus ensina que existe um santuário no céu. De verdade, um santuário real, realidade. Esse santuário celestial tem 2 compartimentos, santo e santíssimo. Esse santuário não é metafórico, não é platônico. É um santuário onde Jesus entrou com seu próprio sangue, e para a maioria dos autores que eu vou mencionar, Jesus entra com seu próprio sangue, literalmente. E ele atua nesse santuário como sacerdote, sumo sacerdote. E é lá, no santuário celestial, que a expiação acontece. Isso não se parece com o que a gente ensina? Então, a conclusão é: a nossa doutrina distintiva tem sido redescoberta por aí. Só falta um detalhe. De todos os autores que eu li, eu só não encontrei um detalhe. 1844. Isso aí ninguém descobriu ainda. Porque para chegar lá, você tem que estudar Daniel, Apocalipse. Mas o fato de que a expiação é um processo que começa na terra e chega no céu, isso sim tem sido destacado por muita gente. Então eu vou começar discutindo qual que é o conceito de santuário que o livro de Hebreus tem. Por muito tempo, nos anos 70 especialmente, até os anos 70, a erudição, os especialistas em Hebreus, em Novo Testamento, eles defendiam que o santuário celestial de Hebreus é um santuário platônico, no mundo das ideias. Não acontece nada lá, é apenas símbolo. De fato mesmo, o que acontece é na cruz. A expiação é feita na cruz, ela é encerrada ali, está consumado, não tem mais nada para depois. E Hebreus está apenas fazendo uma aplicação platônica
daquilo que os hebreus, os judeus, conheciam do ritual do santuário. Veja, isso aí é um resumo de várias páginas, centenas de páginas, qual é o conceito de santuário de Hebreus. Essas são as principais influências sobre o livro de Hebreus. Hebreus é um livro influenciado pelo platonismo de Filon de Alexandria. Muita gente acreditava que sim, até os anos 70, e até hoje acredita. Hebreus é um livro influenciado pela literatura apocalíptica judaica. Muita gente acha que sim, e até hoje também. Essa é uma tendência crescente hoje. Do outro lado, pelo misticismo judaico também, e na outra ponta, pelo gnosticismo. Pouca gente acredita nisso, mas existe essa possibilidade. No meio, no centro, está aquilo que pouca gente duvida. Hebreus é um livro influenciado pelo Antigo Testamento. LXX é uma expressão técnica, é a Septuaginta, certo? É o número 70, é a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento hebraico. Então, o Antigo Testamento estava em hebraico, né, a Bíblia dos judeus, a Bíblia dos hebreus, foi traduzido para o grego e recebeu esse nome de Septuaginta. Então, essa é a maior influência no livro de Hebreus. Hebreus é um livro do Novo Testamento que se baseia no Antigo Testamento. Se você já leu Hebreus, você sabe disso. Bom, se o Antigo Testamento é a principal influência sobre Hebreus, então o conceito de santuário celestial de Hebreus a gente tem que encontrar no Antigo Testamento, ok? E quando a gente vai para o Antigo Testamento, para a Septuaginta, para o texto grego, quando a gente vai para lá, a gente encontra essas propostas. Ó, ali em vermelhinho está a conclusão, ok? A primeira proposta do santuário platônico, o céu inteiro é um santuário, a terra é o lugar santo, o céu é o lugar santíssimo. Então, não tem nada de 1844, porque quando Jesus sobe ao céu, ele já entra direto no Santíssimo e já começa o dia da expiação e já se cumpre tudo. Essa interpretação faz muito sucesso até hoje, especialmente no meio evangélico, que considera os adventistas seita, né, por ensinar essas coisas. Isso tem sido confrontado abertamente no mundo acadêmico. E qual que é a proposta alternativa que tem sido feita? O que está em vermelho. O modelo de um santuário que está no céu, não é o céu inteiro o santuário, é um lugar que está no céu. E dentro desse modelo, de um lugar que está no céu, você tem duas visões. Um santuário que está lá, mas está vazio, não tem nada acontecendo. Ele vai se manifestar só no fim, junto com a cidade santa, com a Nova Jerusalém, quando isso descer, desce a cidade, desce o templo celestial. Essa é uma interpretação que os judeus antigamente tinham também. Uma outra interpretação é, o santuário está lá, está em atividade agora, funcionando. Os judeus também tinham essa interpretação, especialmente o pessoal da linha apocalíptica, está vendo ali do lado do Antigo Testamento? Esse pessoal acreditava nisso. Existe um santuário lá no céu, com o Santo Santíssimo, onde anjos atuam como sacerdotes. E aí vem Hebreus e diz, o santuário de fato existe. Está em atividade, mas não são os anjos que são sacerdotes. Nós temos um sacerdote lá, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja, meus amigos, nós estamos lidando aqui com algo que aparentemente é revolucionário para o meio evangélico, mas para a gente é o nosso oxigênio. Me parece que depois de pesquisar bastante, o meio acadêmico evangélico está olhando para os adventistas e falaram assim, olha, parece que vocês não eram muito seita. E alguns até ignoram que a gente ensina isso desde sempre e vem com uma novidade, né? Então você vai para um congresso internacional e aí o palestrante principal, o convidado principal vem e fala, olha, vou mostrar para vocês o resultado da minha tese, uma descoberta sensacional que eu fiz. Qual que é a descoberta, doutor? Existe um santuário no céu. Aí você fala, puxa, se o senhor não me contasse, eu não ia saber, né? O que mais? E esse santuário é real, não é metáfora, não é símbolo, é real. O autor de Hebreus escreve ele como realidade, não é platonismo. E tem atividade sacerdotal lá, de fato. Fale mais, pastor. Fale mais, doutor. Vai. Sabe qual é a minha conclusão parcial? Eu acho que pedras estão começando a clamar. Qual é o tema central de Hebreus? O próprio autor de Hebreus fala isso. Capítulo 8, eu creio que o autor de Hebreus é Paulo. Capítulo 8, no versículo 1 e 2, ele diz que o mais importante de todo o argumento que ele tem dado é que nós temos um sumo sacerdote que está sentado à direita do trono da majestade no céu e serve onde? No santuário. Se você estudou o Apocalipse, você se lembra, tem um texto lá onde a Arca da Aliança é vista. Você se lembra disso? E o texto descreve onde que a Arca da Aliança é vista lá no céu. Onde? No templo, no santuário, que está no céu. É um lugar no céu. O texto de Hebreus fala claramente, ele está no céu? Sim, no céu. Mas onde no céu? No santuário. E algumas pessoas têm dificuldade, inclusive adventistas, e falam assim, mas como é possível ter um santuário? Jesus fica lá num santuário, como é que é? Tem parede? É de alvenaria? É igual o tabernáculo do deserto? Como é que funciona isso? E você, líder de igreja, não precisa responder essa pergunta. Faça um desafio para essa pessoa. Você tem dificuldade para acreditar por causa disso? Sim, eu tenho dificuldade. Então me explique, como é que vai descer uma cidade santa? Qual que é o sistema de amortecimento da cidade santa? Como mortos ressuscitam?
Como um mar se abre ao meio para o povo passar em terra seca? Ah, eu já não sei. Pois então, no dia que você me explicar isso, eu te explico a história do santuário. Como é que é? As coisas reveladas são para nós e nossos filhos. As coisas que Deus não revelou, os detalhes, é para Ele. O que o texto diz, meu irmão, é que tem um santuário no céu. Mas como é possível isso, meu amigo? Aqui você tem que optar. O que o texto diz é isso. Agora, o que você acredita, aí já é outra coisa. O que o texto diz é isso. Alguns autores que eu li nessa pesquisa até admitem, olha, eu particularmente não creio nisso, mas o que o texto diz é isso. Não tem gente que é assim? O que o texto de Êxodo diz é que o mar se abriu e o povo passou. Eu não acredito, mas o que o texto diz isso diz. O que o texto diz é que Jesus Cristo ressuscitou de maneira corpórea. Aí o estudante ateu fala, eu não acredito nisso, mas eu não posso negar que o texto diz isso. A doutrina do santuário é isso, é do mesmo jeito. O que o texto diz é isso. A nossa dificuldade em entender é uma outra história. Na literatura apocalíptica judaica, eu vou falar apenas a título de referência, nós não cremos assim. É apenas para você entender que eles também criam. Essa crença é uma crença antiga. O Testamento de Levi é um livro apócrifo. Ele descreve o santuário celestial no céu mais alto de todos, onde habita a grande glória, no Santo dos Santos, superior a toda a santidade. Ali os arcanjos, gente, a Bíblia só fala de um arcanjo, né? Mas aqui está no plural. Os arcanjos que ministram, e a expressão técnica, liturgel, liturgia, os anjos ministram e ali eles oferecem sacrifícios no céu. Acendem o incenso. Outro texto, sabedoria de Salomão. Tu me mandaste construir um templo sobre o teu santo monte, um altar na cidade onde fixaste a tua tenda, cópia da tenda santa que tinha preparado desde o princípio. Exatamente o que Hebreus fala, que Moisés recebeu um modelo, né? E ele fez o tabernáculo de acordo com esse modelo que ele recebeu ali no monte. Outro texto apocalíptico, o anjo, tem até o nome do anjo, o anjo Metatron é o sacerdote. Ele mostra a esse profeta, Ismael, esse é um texto apócrifo também, toda a história humana abordada no véu do santuário, separando o santo do santíssimo. Isso aqui é a contraparte celestial do véu, que dividia o santo lugar do santo dos santos no tabernáculo terrestre e no templo. O livro dos Jubileus fala que Levi, a tribo de Levi, serve a Deus no santuário, assim como os anjos fazem na presença de Deus. Então, nós não vamos ler tudo, porque é muito grande, mas você tem na literatura apocalíptica o reconhecimento de que tem um santuário no céu, Santo Santíssimo, onde anjos atuam como sacerdotes. Essa é uma crença que estava presente na vida dos hebreus, na vida dos judeus. O santuário celestial é real. Essa é uma crença que esses autores que eu estou mencionando ali, vocês estão vendo ali embaixo? Todos esses autores, nenhum deles é adventista. Nesses livros, nessas obras, eles afirmam, com outras palavras, basicamente a mesma coisa. Concluímos que o autor de Hebreus concebe um santuário real, não metafórico, no céu. Não apenas existe uma correspondência entre céu e terra, em termos de localização do culto do santuário, mas também há uma correspondência entre céu e terra, em termos de atividade cultica, o que acontece aqui acontece lá. O santuário celestial é real. Ele tem 2 compartimentos. Esse é um autor, essa tese, David Moffat, que está ali embaixo, uma tese que sacudiu o mundo acadêmico, na pesquisa do Novo Testamento, porque, além de falar que tem um santuário no céu, com 2 compartimentos, onde Jesus faz expiação, ele vai além. Olha aqui para mim, isso aqui é importante. Esse autor diz que a expiação só acontece no céu. Ele vai além. Aí os adventistas já ficam no caminho, né? A gente acredita que a expiação é um processo que começa na terra e vai até o céu. Cruz e santuário celestial. Esse autor diz, não, a cruz foi a preparação. O fenômeno da expiação acontece lá no céu. Só lá. Já foi demais, né? E ele fala que Jesus, ali no final, em negrito, passou através da primeira seção da estrutura celeste, o lugar santo, através da cortina divisória e entrou no lugar mais santo. Meus amigos, as pedras estão começando a clamar de maneira forte. Vamos para frente. A correspondência entre o santuário celeste e terrestre sugere que, assim como o tabernáculo tem 2 compartimentos, o santuário celestial também tem. Nenhum desses autores é adventista. Outro, é o mesmo autor, né? Benjamin Hibbins. Como o santuário de 2 compartimentos era um componente básico de todas as estruturas do antigo santuário de Israel, o público de Hebreus teria entendido que o santuário celestial também tinha 2 compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. E aí está o mapa. Qual é o conceito do santuário de Hebreus? De baixo para cima, nós avaliamos as influências sobre o livro de Hebreus e descobrimos que o Antigo Testamento é a principal influência. Então, nós temos 2 opções. A opção correta é o santuário está no céu. E depois nós temos mais 2 opções. O santuário que só se manifesta no fim, está inativo agora, ou o santuário em atividade. A opção correta, o santuário em atividade. Esse é o conceito de santuário celestial em Hebreus. Mas, pastor, você falou que a base é o Antigo Testamento, mas até agora não mencionou nenhum texto do Antigo Testamento. Então, para isso, a gente tem um livro, uma tese do Dr. Elias Brasil, uma tese que foi defendida
especificamente sobre esse tema. Ele analisa 43 textos do Antigo Testamento que mencionam o templo celestial, a casa de Deus, o santuário. Um exemplo de texto: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele. Então, nós aplicamos esse texto frequentemente à reverência no culto, não é? Porque o Senhor está no santo templo dele aqui, né? Então, cale-se diante dele toda a terra. Meus amigos, esse texto fala do santuário celestial. O Senhor está no seu santo templo, a referência era o templo de Deus no céu. O livro de Salmos fala fartamente sobre a morada de Deus no céu, o santuário de Deus no céu. O lugar onde ele ratifica a aliança, onde ele ouve os clamores do seu povo. Um lugar onde ele julga e onde ele governa. E especialmente um lugar onde Deus oferece perdão ao seu povo. O santuário sempre teve essas funções. Vamos para frente então. Ok, essa é a base técnica, a base teórica. Agora a gente vai para uma discussão, e essa é a última discussão. Então, o que é expiação? Qual é o conceito de expiação de Hebreus? Nós temos duas opções, e está na tela para você. Do lado de lá, do lado esquerdo, à sua esquerda, você tem a opção majoritária. A maior parte dos pesquisadores em Hebreus, evangélicos e católicos, defendem isso aí. Expiação é cruz. E a ascensão? A ascensão é apenas o cumprimento antitípico do dia da expiação. Jesus entra lá, mas a expiação já está garantida. E a purificação do santuário é apenas símbolo, metáfora para perdão concedido. E a segunda vinda de Jesus? A saída do santuário no fim do Yom Kippur. Aí é isso mesmo, né? Mas é simbólico. Não tem mais nada para acontecer. Tudo se cumpriu na cruz. Do lado de cá, do lado vermelho, você tem a posição minoritária, mas que está crescendo. É aí que nós nos localizamos. A expiação é vista como um processo, com fases que foram sendo completadas. Então você tem a cruz como a morte sacrificial, o abate da vítima, está consumado, isso foi feito. Você tem a ascensão de Jesus, a entrada dele no santuário, onde ele inaugurou o santuário. O terceiro item, a inauguração do santuário é uma purificação do santuário. Pode olhar em Êxodo, a inauguração feita por Moisés, ele purifica o santuário, na inauguração. Ele entra no Santíssimo, na inauguração. Depois vem o dia a dia do santuário, e aí, uma vez por ano, vem o dia da expiação, a purificação do santuário, purificação anual do santuário. E a segunda vinda é, depois que é efetuada a purificação do santuário, o sumo sacerdote sai para abençoar o povo, e Hebreus fala isso, e compara isso à vinda de Jesus, quando ele sair do santuário para abençoar o seu povo. Então, essas duas visões, elas são visões concorrentes. E aqui nós temos um problema, sabe por quê, meus irmãos? Quando a gente fala a nossa visão, a acusação comum é: vocês adventistas estão desvalorizando a cruz. Vocês adventistas estão exigindo um complemento para a cruz. É como se a cruz fosse insuficiente. Essa é uma acusação feita por quem não conhece a nossa crença. Pelo contrário, nada existiria sem a cruz. Sem a cruz, o santuário celestial, o santuário não teria utilidade alguma. A cruz é o ponto da virada, é o auge da história. Ela garante tudo o que acontece depois. Se não houvesse a cruz, não haveria o resto. Nós estamos valorizando o efeito da cruz e mostrando o que a cruz proporciona. E precisamos mostrar isso para as pessoas que não conhecem ainda. Essa é uma posição minoritária, mas como eu disse, ela está crescendo. É uma posição que está adquirindo cada vez mais adeptos. E Hebreus fala que Jesus se oferece no céu. Quero que você olhe na tela. Eu sei que de manhã ter uma aula assim é complicado. Domingo ainda, né? Hebreus 8, 3-4 diz que todo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Então, primeiro ele se torna sacerdote para oferecer sacrifício, ok? O raciocínio de Hebreus é esse. E aí ele fala assim, era necessário também que esse sacerdote, esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, tivesse o que oferecer, ou seja, ele se torna sumo sacerdote para oferecer alguma coisa. Quando você lê só esse verso, você fala, ok, entendi, é cruz. Então ele se torna sacerdote e aí vem a cruz. Olha o verso seguinte. Ele explica para você, ele fala, não é cruz. Eu não estou falando da cruz aqui. Eu estou falando de outro ambiente, porque se ele estivesse na terra, nem sacerdote ele seria. O ambiente do argumento de Hebreus 8 é o céu, o santuário celestial, onde Jesus oferece um sacrifício lá. Mas pastor, como assim? A cruz foi na terra, o santuário celestial é um sacrifício? De acordo com Hebreus, meus amigos, Jesus oferece um sacrifício no santuário celestial. O problema é que nós temos um conceito um pouco deficiente, no sentido popular, um pouco deficiente do que é um sacrifício, do que é uma oferta. Hebreus fala da cruz, sim, no capítulo 2,14, fala que Jesus derrotou o diabo através da morte dele, uma referência à cruz. Hebreus 9,15 fala que houve uma morte para a remissão de pecados, fala da morte, fala da cruz. Mas, no geral, o argumento central de Hebreus é localizado no ambiente celestial.
O sangue de Jesus em Hebreus não é o sangue derramado no altar na hora da morte, do abate da vítima. Ele é comparado ao sangue aspergido, depois da morte. Olha a comparação no capítulo 9. Sangue de bodes e touros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, santificam? Sim. E o verso 14? Então, muito mais o sangue de Jesus, que a si mesmo se ofereceu. Essa expressão, oferecer, é uma expressão técnica. Em grego, na Septuaginta, lá de Levíticos. Jesus é comparado à aspersão do sangue. Isso é uma oferta, de acordo com Hebreus. Aspersão é oferta. Você tem, no capítulo 13, mas tendo chegado a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Jesus é o sangue da aspersão, após o abate. Esse é o foco de Hebreus. A purificação que ele menciona no capítulo 9, verso 22, quase todas as coisas, porque existem alguns sacrifícios, algumas ofertas que não envolviam sangue, né? Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Nós usamos esse texto, e está correto, você pode continuar usando assim. Mas, geralmente, 99,9% das vezes, a gente usa esse texto para falar da cruz. É ou não é? Sem derramamento de sangue não há remissão. A gente pensa na cruz. Ali o sangue foi derramado. Mas essa é uma expressão técnica, ela só aparece uma vez no Novo Testamento. Esse sangue derramado, meus amigos, pode ser o abate da vítima. Mas, muito provavelmente, é uma referência à aspersão do sangue. O sangue, depois de abater a vítima, o sangue era coletado, ele era literalmente derramado na base do altar, aspergido nas pontas do altar e depois aspergido sobre os móveis, sobre o véu, aí dependia do ritual. Então, essa expressão, muito provavelmente, se refere à aspersão do sangue depois do abate, à aplicação do sangue. O contexto desse texto, versículo 23, são os rituais de purificação. Nos rituais de purificação, era o sangue aspergido que efetuava a purificação. O texto do capítulo 9, continuando, diz que Jesus não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas ele entrou no mesmo céu. E aqui a gente tem uma figura de linguagem, chama sinédoque. É quando você toma o todo pela parte ou a parte pelo todo. É como você falar que Brasília está em polvorosa, referindo-se ao Brasil. Então, Brasília representa o Brasil. Ou o oposto também pode acontecer. Nesse caso, o céu é uma sinédoque. A gente já viu, Jesus entrou no céu, sim, mas num lugar específico no céu, o santuário. Esse texto, ele é um pouco difícil porque ele deixa subentendido. O que ele está dizendo, ele não está explícito do texto. Ele fala assim, olha, Jesus não entrou num santuário terrestre. Qual que é a conclusão que você chega? Não está escrito. A conclusão que você chega é que ele entrou num santuário celestial. Isso está no texto? Explicitamente não. Mas a técnica retórica do autor de Hebreus leva você a essa conclusão. Verso 25. Ele também não entrou para se oferecer muitas vezes. Qual é a conclusão que você chega? Ele entrou para se oferecer uma vez só. Veja só que retórica refinada de Hebreus. Ele não entrou num santuário terrestre e não entrou para se oferecer muitas vezes. Conclusão, ele entrou num santuário celestial para se oferecer uma vez só. E aí, o ponto que muitos pesquisadores deixam passar. Ele entrou para se oferecer. Ele entrou para fazer uma oferta. Jesus entra e faz uma oferta no santuário celestial. Pastor, está ficando meio confuso, hein? Vai clarear agora, meu amigo. Vai ficar tudo certinho. Vai ficar tudo tranquilo agora. A Bíblia é a palavra de Deus e nós acreditamos na clareza das Escrituras. O sangue dos animais mortos. Capítulo 13. Esse sangue, está em negrito, ele é trazido pelo sumo sacerdote para o santuário. Veja, não é o sangue do momento do abate. A referência é o sangue coletado e levado para onde, meus amigos? Para dentro do santuário. Esse sangue é comparado ao sangue de Jesus nesse texto. A comparação não é ao abate, a comparação é à coleta do sangue que vai ser levado para dentro do santuário. Hebreus funciona nessa lógica. O sangue precisa ser levado para dentro do santuário. Então, a gente pode fazer essa equação aí. O que é uma oferta? Em Levítico e em Hebreus. A apresentação da vítima perfeita, o animalzinho perfeito, sem defeito nenhum. O abate desse animal, você corta o pescoço dele. Você pega esse sangue, entra no santuário com esse sangue e aplica esse sangue. Isso é uma oferta, isso é um sacrifício, tanto em Levítico como em Hebreus. Esse é o modelo que Hebreus usa. Hebreus não está usando o modelo dos altares dos patriarcas, que era um altar, matava ali a vítima, não tinha santuário ainda, não tinha tabernáculo. Hebreus usa o tabernáculo do deserto, e nem é o templo de Jerusalém ainda, é o tabernáculo do deserto, como padrão para a sua argumentação. E aí, resumindo, você vai receber um artigo explicando isso aqui, ó. Vai estar lá no aplicativo do concílio, esse artigo. Nós temos 5 posições catalogadas por esse doutor chamado Robert Jameson. São 5 posições. O adventismo está na posição número 4. A penúltima coluna. Na coluna número 4, nós temos muita gente hoje, como eu mencionei,
chegando às mesmas conclusões que os adventistas chegam, exceto 1844. E na coluna número 5 está aquele pessoal que dá um passo além, que fala, não, a cruz não, é só o santuário celestial. Nós não estamos nesse ponto, apesar de que alguns dos nossos pioneiros acreditavam assim também. A expiação acontece no céu. Todos esses que eu vou mostrar aqui são autores não adventistas que falam, sim, a expiação acontece no céu, no santuário celestial. Howard Marshall, Nelson, outro, o lugar de oferta de Cristo estava no céu. A ação sacrificial de Jesus acontece no céu. Acredita que o evento sacrificial foi estendido até o santuário celestial. Ele acredita que começou na cruz e foi estendido até o santuário celestial. Ele também não é um autor adventista. A oferta expiatória de Jesus foi apresentada no tabernáculo celestial, não no mundo terrestre. Parece um adventista falando, mas não é. A cruz foi o primeiro componente no roteiro sacrificial maior. E em Hebreus, o santuário celestial é o principal lugar da realização cultual de Jesus, a sua oferta de sacrifício. O sacrifício sem ação ritual subsequente é apenas o abate de um animal. Só matar o animal não é considerado um sacrifício no argumento de Hebreus. Você pode matar um animal para comer, para fazer uma receita, para fazer um churrasco. Depende do que vem depois. Matei o animal, o que vem depois? A aplicação do sangue dele. Opa, agora você tem um sacrifício, agora você tem uma oferta. E aí vai, deixa eu ir para frente porque nós temos pouco tempo. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia lá em Hebreus 9. Hebreus 9. Como é que está escrito na sua Bíblia em Hebreus 9, versículo 11 e 12? Eu quero que você verifique o 12. Primeiro, não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, Jesus entrou onde? Como é que está na sua Bíblia? Então, novamente, a gente tem um problema aqui. O que está escrito em grego ele entrou no santuário. Por que as versões, muitas versões, trazem Santo dos Santos? Porque é uma interpretação. Quem traduziu esse texto assim não crê que existe lugar santo no santuário celestial. O céu é o Santíssimo, e pronto. Em grego, literalmente, Tarrágia é santuário, tanto no Antigo Testamento grego, na Septuaginta, quanto na literatura apocalíptica judaica, quanto na literatura judaica de Fílon de Alexandria, de Flávio Josefo. Essa expressão, em quase todas as ocorrências, significa santuário. Mas os tradutores optaram por Santo do Santo, em várias versões, por uma questão interpretativa. O que está escrito é santuário. E eu quero ver o final do verso. Ele entrou uma vez no santuário, como está na sua Bíblia. Havendo efetuado a redenção, ou seja, ele já efetuou a redenção e entrou, ou então obteve redenção, depois de entrar, ou obtendo redenção simultaneamente na entrada. Vocês entenderam o que eu falei? Não ficou confuso, né? Tendo obtido. Então ele obtém a redenção e entra. É o contrário, está vendo? Vocês mencionaram duas versões contraditórias. Nessa aqui, ele obtém redenção e entra. Jesus obtém redenção na cruz e entra no santuário. Na que foi lida ali, ele entra no santuário e obtém redenção no santuário. Nós estamos diante de um impasse aqui, não? Veja, são duas afirmações diferentes ali. O problema é que quando você aplica as regras gramaticais que você encontra nas melhores obras gramática grega, o problema é que tem uma regra. Stanley Porter é o maior defensor dessa regra. Rapidamente, tá? Você tem 3 verbos ali. 2 verbos em vermelho e um verbo em azul. Tá vendo? É um sanduíche de verbos. Então você tem 2 verbos auxiliares em vermelho e o verbo principal em azul, que é o recheio. Quando isso acontece, a regra diz que a ação 2, do de baixo, acontece ao mesmo tempo ou depois que a ação do verbo principal. Então, aplicando essa regra, a conclusão é: obter redenção, que é a ação 2, acontece ou ao mesmo tempo ou depois do verbo principal, que é o verbo entrar. Então, a redenção acontece junto com a entrada ou depois da entrada. Para a nossa crença adventista, tanto faz. Ou é junto ou é depois, mas é no santuário celestial. Para a crença evangélica majoritária, não pode ser assim. Tem que ser só na cruz. Porque o santuário, para alguns, nem existe. É só símbolo, é metáfora. Então, o que houve aqui não foi uma tradução do texto, o que houve aqui foi uma interpretação do texto. E eu posso dar uma dica para vocês. Nós temos dificuldade com algumas versões ao estudarmos Hebreus, mas não leve isso para o púlpito da sua igreja. Evite falar no púlpito da sua igreja que a Bíblia está errada. Isso na cabeça dos irmãos, tem gente que não... Hoje eu ouvi um sermão e o pregador falou que a Bíblia está errada. Como assim? A gente precisa ter cautela, prudência. Algumas pessoas estão chegando agora na fé, são pessoas que estão começando a estudar a Bíblia. Tenha cuidado, meu irmão. Apresente opções, como eu disse, olha só, nós temos versões aqui. Use a sua sabedoria, a sabedoria que Deus te deu, mas evite levar esse tipo de polêmica para o púlpito. Meus irmãos, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Para o púlpito, a gente só leva convicção. A gente não usa o púlpito para passar rasteira na fé de ninguém, não. Leve convicção, clareza ao púlpito. Aí no estudo bíblico, você explica
esses detalhes técnicos. Já aplicamos ali, essa é a versão mais adequada, aplicando a regra gramatical. Jesus entra no santuário e obtém a redenção. O ambiente de Hebreus é o ambiente celestial, o ambiente do santuário celestial. Indo para frente, olha o que um autor diz, vários autores, nenhum desses aí adventistas, meu irmão. Ele diz o seguinte: uma vez que o particípio é a regra gramatical, segue o verbo principal, ele pode funcionar subsequentemente ao verbo principal, ou seja, ele vem depois. A redenção vem depois da entrada. A redenção, portanto, ocorre após a entrada no santuário celestial. Ou, pensando logicamente, em vez de temporalmente, a redenção ocorre como resultado da entrada no santuário celestial. Se eu tirasse o nome dos autores ali e dissesse para você, quem disse isso foi um pastor adventista, você diria, tá certinho, é isso mesmo. Não é, nenhum deles é adventista. E eles chegam a algumas conclusões. Existe santuário, santuário é real, santo, santíssimo, existe atividade lá, é lá que é efetuada a expiação. Por que Deus tem que levantar todos esses homens, esses pesquisadores, para falar o que a gente já defende há 179 anos? Um pouco menos, né? A nossa doutrina foi sendo desenvolvida. Aí já não é um amém muito forte. Essa é a minha interpretação desse fato. Nós estamos falhando no anúncio. E aí Deus não é refém da igreja? Olha para mim. Deus não é refém da igreja. Ele é o Senhor dela. A igreja não coloca o Senhor Jesus numa coleira. Ele é o Senhor da igreja. Ele olha para a gente e fala assim, vocês não vão falar mesmo? Vocês não vão falar? Ok. Eu achei um lá na Inglaterra, achei um lá na Alemanha, batista, luterano, metodista, até ateu tem nesse meio aí. Tem teólogo ateu nesse meio aí, ensinando que Hebreus... Não, eu não creio, mas Hebreus ensina um santuário celestial, real, santo, santíssimo, tem atividade lá, e é lá que é efetuada a expiação. Eu não creio em nada disso, mas é isso que está escrito. Será que Deus vai ter que chamar um ateu para anunciar aquilo que nós cremos há mais de 100 anos, quase 200 anos? A minha conclusão é, nós temos falhado. E o Senhor não vai ficar de braços cruzados esperando a nossa boa vontade. Alguém vai falar, meu irmão. Eu não quero deixar pedra nenhuma falar em meu lugar. Eu vou anunciar isso aqui. Eu vou anunciar Daniel 8, Daniel 9, 70 semanas. Eu vou anunciar Hebreus 9, Hebreus 8. Isso tem que recuperar o lugar nos nossos púlpitos. Nós precisamos estudar com as pessoas esses temas. É isso que coloca um carimbo em nós. Olha, vocês são um movimento diferente, um movimento profético, que anuncia o que outros não estão anunciando, que estão restaurando as brechas nos muros, restaurando, voltando às antigas veredas. Esse é o ensino bíblico, meus amigos, do Antigo Testamento. Nós precisamos voltar a anunciar isso aí. E o está consumado, hein, pastor? Eu sei que está na sua cabeça. E o está consumado? Como é que a gente lida com o está consumado? Bom, está consumado? Sim, existe lá em Apocalipse 16, depois da 7ª taça. Está na tela. O anjo derrama a 7ª taça, uma voz forte sai do santuário celestial, do lado do trono e diz, está feito. Em grego é outra expressão, mas o significado é o mesmo. Acabou. Então você tem, olha aqui para mim, na cruz está consumado, acabou. O quê? O abate. A vítima perfeita foi abatida. Está consumado. 7ª taça, no santuário celestial vem uma voz falando, está feito, acabou. Só que, se você for em Apocalipse 21, de novo fala isso aí. Em Apocalipse 21, agora, do trono, vem uma voz dizendo, está feito. Nós temos 3 fases aqui. Está consumado, na cruz, João 19. Está feito, no santuário, Apocalipse 16. Está feito, acabou. Agora sim, acabou tudo, Apocalipse 21. Qual deles a gente tem que pregar? Eu preciso optar por um desses 3? Não! Essa é a história da redenção, esse é o processo da expiação. Nós acreditamos em cada um desses. Está consumado, está feito, está feito. Você não precisa colocar um contra o outro, como faz o mundo evangélico. Ou João 19 está consumado, ou Apocalipse 16 está feito. Um dos dois. Os dois, não, amigo. Os dois, na verdade, os 3. Essa é a história da redenção. Está feito no santuário celestial. Pregar isso não é negar a validade da cruz. Um autor reformado do século XIX, calvinista, presbiteriano, hein? Século XIX. Ele já dizia, está consumado, refere-se à sua obra na terra, a obra de Jesus na terra, como servo encarnado, submisso, tentado e sacrificado. Mas essa obra foi consumada, mas não há expiação. O problema é que a gente usa termos de maneira diferente, né? Então, às vezes, para se referir à cruz, algumas pessoas usam, isso aqui é expiação. Mas não é o processo inteiro. O uso descuidado de alguns termos provoca confusão. Veja, não dá para a gente explicar tudo numa palestra que está acabando agora. Mas esse é um assunto que a gente precisa recuperar. Isso é soteriologia, isso é a doutrina da salvação. Isso é a doutrina da salvação. Conclusões. Tratado de Teologia, página 449. A história da salvação ainda está em progresso. É um processo.
não chegou ao fim com a morte de Jesus na cruz? A intercessão de Jesus no santuário é tão essencial para o plano da redenção como foi a sua morte sobre a cruz. Pela sua morte, ele começou essa obra, para cuja terminação ele ascendeu ao céu, depois de ressurgir. Outra conclusão. A morte sacrificial de Jesus Cristo, aquele texto que eu li é de Ellen White, tá? Eu acho que eu coloquei ali a referência? Grande conflito, ok. Outra conclusão. A morte de Jesus no Calvário e seu sacerdócio iniciado mais tarde no céu formam um todo indivisível. É isso que nós cremos. Processo que começa na terra e vai até o céu. Um processo que em cada uma das suas fases ele foi perfeitamente executado. E por isso tem, está consumado aqui, está feito aqui. Em Apocalipse 21, está feito, a voz que sai do trono. Nós acreditamos nisso. Um todo indivisível. Se você remover uma dessas peças, vai faltar alguma coisa. Esse livro é um livro extraordinário, não está o título ali, mas é o Sacerdócio Expiatório de Jesus. Alguma coisa parecida com isso. Frank Holbrook, um livro da Casa Publicadora Brasileira, se não me engano também. E a última conclusão. Quando Jesus se ofereceu na cruz, olha a linguagem que Ellen White usa, olha para a tela. Quando Jesus se oferece na cruz, é feita uma perfeita, o quê? Ela usa a palavra expiação para se referir à cruz. E se a gente ficar aí e não ler mais nada, vai causar confusão. Só que existe uma outra citação. Ela diz que o espírito dos crentes agora deveria ser dirigido ao santuário celeste, depois do desapontamento, né? Onde Cristo havia entrado, para fazer o quê? No santuário celestial. Então ela fala da cruz como expiação e fala da entrada no santuário como expiação também. É um processo. Mas, voltando à questão inicial, você se lembra qual foi o primeiro texto que a gente leu? Hebreus 10, 19, né? 19 e 20. Qual que é a ordem ali? Você se lembra? A ordem lá é para a gente entrar no santuário. Mas não é para entrar de qualquer jeito. Leia de novo ali, Hebreus 10, 19. É para entrar como, gente? Se arrastando, com a cabeça baixa, né? Triste, deprimido. Não. O que está escrito na sua Bíblia é: nós podemos entrar como? Com ousadia, com intrepidez, de cabeça erguida. De cabeça erguida. Eu vou demonstrar para os senhores como essa mensagem é poderosa e deve ocupar lugar nos nossos púlpitos. Olha aqui para mim, vou fazer um apelo para você. Vou te dar exemplos de apelo. Pode copiar, até porque não é meu, copiei de alguém. Você já foi rejeitado? Todos nós já fomos, né? Você já foi procurar o seu nome numa lista de aprovados num concurso e não estava lá o seu nome? Sensação ruim, não? Você já foi procurar o seu nome numa lista de dispensados da empresa e estava lá o seu nome? Que ruim, né? Você já marcou audiência com alguém muito importante e não foi recebido? Já te deixaram 2, 3 horas esperando numa sala para o secretário vir depois e falar assim: ei, infelizmente não vai poder atender você hoje. É ruim isso, né? Ninguém podia entrar no tabernáculo, a não ser o sacerdote, o sumo sacerdote. Ninguém podia entrar. Aquele regime era um regime representativo, excludente. Mas quando Jesus morre na cruz, tem terremoto, tem ressurreição, o dia vira noite e tem um fenômeno lá no templo de Jerusalém. O que acontece? O véu é rasgado. E quem chega da porta, do átrio do templo, consegue ver o lugar santíssimo. Se você tentar entrar hoje, qual é um dos lugares mais seguros da terra? A Casa Branca. Se você tentar entrar hoje na Casa Branca, você entra. Eu vou chegar na Casa Branca, sou comportor, quero fazer uma oferta para o Joe Biden. Não marquei horário, não liguei, não fiz nada. Vou entrar, vou chegar entrando. É assim que funciona? Não. Você, no máximo, chega ali no jardim, na frente, para tirar uma foto e o segurança já de olho em você. Mas e se o Joe Biden abrir a cortina, olhar assim para fora, gostar de você e falar assim: gostei de você. Pode deixar entrar. Se ele fizer isso, você entra, sim ou não? Vocês são inteligentes, vocês estão entendendo já a minha aplicação, né? Se ele fizer assim: olha, vem, algum segurança vai impedir? Eu vou contar para você uma história que aconteceu de fato. Um carro parou na porta da Casa Branca. Parou. A porta se abre e dali sai um sujeito correndo. E a cena é tão inusitada que ele corre em direção à entrada que os seguranças ficam se olhando assim, tipo assim, quem vai impedir, você ou eu, né? E naquela indecisão ele passa pelos seguranças, correndo. E ele consegue entrar, a porta está aberta por alguma circunstância, ele consegue entrar naquela porta da Casa Branca mesmo. E ele sai correndo pelos corredores, em direção ao salão oval, e não apenas correndo, ele está correndo e gritando feito um louco. As pessoas se olham, apreensivas. Esse sujeito consegue entrar no salão oval, onde as decisões são tomadas. Ele não apenas entra, ele chega a subir na cadeira do presidente. Não apenas sobe na cadeira do presidente, ele sobe na mesa. De quem que eu estou falando, gente? Eu estou falando do presidente John Kennedy.
E esse invasor não é um terrorista, é o filho dele, pequenininho, John. Ele entrou. Quem é que impede essa criatura de entrar lá? Se você fosse um segurança, você teria coragem? Você acha que Gabriel, o anjo Gabriel, tem coragem de impedir a nossa entrada? Imagina, Gabriel, o chefe dos anjos, outros anjos ali, Jesus olha para você e fala, ei, entra. Qual é o anjo que vai ter a loucura de falar assim, não, acho que você... Meu amigo, se o anjo encostar em você, você pode fazer assim, com todo respeito, Gabriel. Isso aqui, acho que você não entendeu quem me chamou, né? Gabriel não vai fazer isso, porque ele sabe quem deu a ordem. Você pode entrar. Você pode entrar, você deve entrar. E você deve convidar pessoas a entrar. Veja, eu fiz uma ilustração aqui. Você acha que isso cabe no púlpito, sim ou não? As pessoas precisam ouvir isso? Isso é a doutrina do santuário, meu amigo. Santuário é Deus quer você perto, entre. Você pode entrar. Eu vou encerrar com mais uma. Quer mais uma? De graça, hein? Essa é de graça. Essa não estava no pacote. Vou ilustrar para você o que é a cruz, então. O processo de expiação. Num orfanato antigo, o sujeito se chamava Buckner, esqueci o primeiro nome dele. Ele recebeu uma criancinha, uma menininha, lourinha, pequenininha, que tinha perdido a família no incêndio. Todo mundo morreu, ela foi a única sobrevivente, mas o corpo dela foi deformado. Especialmente o rosto, metade do rosto dela estava deformado por causa do fogo. E ele ficou com aquela menininha ali para adoção, ninguém queria adotar, ela foi ficando, o senhor Buckner falou, eu vou adotar você. Fique tranquila. Você vai ser minha filha, vai receber meu nome. Só que um dia ali, vivendo no orfanato, onde ele passava a maior parte do seu tempo, ela estava sentada chorando ali, e o pai dela chegou e falou, o que foi, minha filha? O que está acontecendo? Ela falou, eu sou um monstro, ninguém gosta de mim, as crianças têm medo de mim, elas me xingam, me batem, elas fogem de mim. Ele falou, não, você não é um monstro, você é minha filha, você não é um monstro. E ela fala, pai, eu sou um monstro, o meu olho não abre, a minha boca não abre desse lado, eu nem tenho orelha, eu sou um monstro. E aí ela faz um pedido. Ela fala assim, pai, você pode beijar o meu lado bom e dizer que me ama? Esse homem pega essa menininha no colo, coloca ela bem de frente assim para ele, e fala assim, você é minha filha, você não é um monstro. E ele vira o rostinho dela no lado da cicatriz e começa a beijar e falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A cruz é o beijo de Deus, meus irmãos. Só que com uma diferença. Nós não temos lado bom. Jesus Cristo olha para a gente. De fato, nós somos monstros. E a cruz é o beijo de Deus na humanidade, falando, eu amo vocês, eu amo vocês. O caminho está aberto. Ninguém impede você. Se eu chegar agora em Belo Horizonte, Minas Gerais, na casa do seu Isaac, que é o nome do meu pai, tem o mesmo nome que eu tenho a chave da casa. Ele nunca tomou de volta a chave. Se eu chegar agora lá, eu tenho a chave, eu abro o portão, eu abro a porta, eu posso dormir no sofá ou posso dormir na minha antiga cama lá. Está lá até hoje. Eu posso abrir a geladeira a hora que eu quiser. E quem é você para me recriminar? Sabe por que eu posso fazer isso? Sabe por que eu posso fazer isso? Porque lá eu estou na casa de quem? Do meu pai. Ninguém pode me impedir, só ele, mas ele não vai impedir. Nós temos uma mensagem poderosa, uma mensagem de acolhimento, isso é o puro evangelho. E eu apelo para os senhores e para as senhoras, vamos pregar o evangelho. Vamos pregar a palavra de Deus, o mundo precisa dessa mensagem. E Deus nos levantou como movimento profético para cumprir essa missão. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe.